Então é a pergunta: o missionário Davi Miranda era um falso profeta? Vamos checar isso biblicamente. Como identificar falsos profetas? Eu separei um artigo que tem, no mínimo, 10 itens que evidenciam que o sujeito, a pessoa, seja falso profeta. E vamos colocar uma regra. Se for 5, ele é meio profeta. E se for acima de 5, ele é falso profeta. Vamos lá. A Bíblia reconhece a existência de falsos profetas, Mateus 7,15. Muitas seitas declaram ter profetas. Em consequência, a Bíblia exorta a testarmos aqueles que dizem serem profetas. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado do mundo. 1 João 4:1. Primeiro item característico. Ele profetizou alguma coisa que não se cumpriu. Versículo bíblico. Deuteronômio 18, 20 e 22, que nos diz o seguinte: porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou com soberba, a falou aquele profeta, não tenhas temor dele. Então, aí o primeiro item característico do falso profeta. Falou alguma coisa e não se cumpriu. Se a gente for analisar a trajetória do missionário, muitas coisas que ele falou não se cumpriu. Principalmente a última profecia que disse que aquele que não desse o dízimo ia sofrer muito, ter misérias, ia morrer, e aquele que saísse de Deus ia morrer também. Aí você para analisar. Primeiramente, com relação ao dízimo não é pecado você deixar de dar, porque ele não é obrigatório. O dízimo é de livre e espontânea vontade e só aquele que tem condições de dar é que deve dar. Não pode ser obrigatório para aquele que não tem condições de dar. Isso é algo lógico. Então, aqueles que não estavam dando, obviamente, se encaixavam na não possibilidade de não dar e também não se achavam obrigados a dar, eles não tinham que receber nenhuma maldição. Então, uma profecia equivocada da parte dele. Segunda, ele disse que quem saísse da igreja de Deus amou ia para o inferno, ia se arrebentar, ia sofrer muito de consequências. Olha, teve muita gente que saiu da igreja de Deus amou na época dele, que foi por conta exatamente da hipocrisia da família dele que ele defendia. O Johnny Mange é um exemplo disso. Saiu em 2013, mesmo cumprindo a punição, e eles disseram que ele não iria mais poder pregar se ele não fizesse a retratação com relação àquele ponto escatológico de ter ou não ter salvação após a tribulação. Ele disse que tinha. E o Johnny Mange saiu e manteve a mesma doutrina. E o Johnny Mange estava errado, e quem seguisse Johnny Mange ia para o inferno. Então, nessa parte, o missionário Hall tem um item, sim, característico de falso profeta. E tanto é que logo que ele deu essas profecias, ele acabou o quê? Falecendo. Por isso que não pode brincar com as coisas de Deus. Essa é a grande verdade. A pessoa pode ter uma trajetória linda com Deus, mas brincou, colocou o nome de Deus aonde não é para colocar, para ainda criar mais divisão, dissensão no meio da igreja. É o problema. Porque a verdade tem que ser falada. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Só que eu disse aqui, para quem está chegando agora, que para considerar o missionário como um falso profeta de fato, tem que ter no mínimo 5 ou mais de 5 itens característicos de um falso profeta. São 10. Num ele já se encaixa. E a gente só para analisar, por exemplo, o sacerdote Eli, ele defendeu os seus filhos, Ofni e Finéias. O que deu? Caiu da cadeira abaixo. Então não pode colocar a família acima de Deus. E esse já foi um erro dele. E a profecia que ele deu foi só porque a igreja estava com problemas financeiros, então para ver se o povo trazia ou devolvia novamente os dízimos para a casa do Senhor. Né? A casa do Senhor, entre aspas. E também com relação a que estava saindo de Deus Amor, para ameaçar eles para não sair da igreja de Deus Amor. Isso não se faz porque a Bíblia diz nem por força nem por violência, tudo pelo Espírito Santo. Ele errou nessa parte, errou. Não adianta tapar o sol com a peneira, não adianta idolatrar ele. Eu tinha ele como meu pai na fé, mas eu não idolatro ele nesse sentido. Segundo ponto, ele fala e acontece, mas não aponta para Cristo.
Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, e te der um sinal, um prodígio, sucedeu tal sinal ou prodígio, de que houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste, e servimos-nos, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Deuteronômio 13, 1, 3. Aqui é um dado que o missionário não tinha. Ele fazia os milagres, sempre em nome de Jesus, nunca se exaltou, sempre colocou Jesus em primeiro lugar. Então, tinha um ponto que dá a ele a ser profeta e agora outro ponto que dá a ele ser profeta de Deus. Que a verdade tem que ser dita. Ele sempre falava de Jesus. Ele nunca colocou eu, Davi Miranda. Inclusive, em um dado momento, ele disse, olha, irmãos, eu não curo nem as minhas enfermidades. Como é que eu vou curar as enfermidades de vocês? É só Jesus. Então, sejamos corretos. Terceiro ponto. Ele faz contato com espíritos imortos, nem que consulte os mortos. Deuteronômio 18, 11. Não, o missionário nunca fez contato com mortos, a não ser com o morto ressuscitado que está à destra de Deus Pai, Jesus Cristo, que é o correto, o único mediador do homem e de Deus. Então agora está 2-1. 2 por profeta de Deus e 1 por falso profeta. Inclusive, cita, por exemplo, os Mormons, né? Joseph Smith, em 1823, recebeu uma visita de um homem chamado Moroni, que teria falecido por volta do ano 420 depois de Cristo, além de Smith argumentar que conversou com Pedro, Tiago e João. Existe muito testemunho dos Mormons que afirmam ter recebido visitações de mortos. Para o mormonismo, é bem possível se comunicar com os falecidos até se batizar pelos tais. Isso aí nunca foi feito pelo missionário e nem permitido pela Igreja de Deus Amor. Os mormons é que fazem isso. E aparece até as testemunhas de Jeová também. Ó. O livro Mistério Consumado, em suas páginas 144 e 256, trouxe as emocionantes palavras. Esse verso, Revelação 8.3, mostra que, embora o pastor Russell, que é o Charles Tracy Russell, tenha transposto a cortina ao marido, ele ainda está dirigindo cada aspecto de trabalho de colheita. Nós sustentamos que ele supervisiona o trabalho a ser feito. Eles creem que o Charles Tracy Russell esteja vivo supervisionando o trabalho e a testemunha de Jeová atualmente. Isso aí nunca foi pregado na Igreja de Deus Amor, nem pelo próprio missionário, nada. Ele sempre diz, olha, nós vamos morrer um dia e depois da morte vem o quê? O juízo. Quarto ponto, ele faz uso de meios de adivinhação, nem encantador, nem que consulta um espírito adivinhador, nem mágico, Deuteronômio 18:11. Ele não fazia isso, né? Consultar mágico, consultar encantador, não tinha bola de cristal lá em cima do púlpito, não tinha carta, não tinha nada. Então, mais um ponto, confirmando 3 pontos para o missionário ser um profeta de Deus e 1 para ele ser o falso profeta. Quinto item, ele segue falsos deuses ou ídolos. Êxodo 23:4. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Mortificai, pois, os vossos membros, pois eu leio a mensagem de vocês, que estão sobre a terra. A fornicação, a pureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Colossenses 3:5. A teologia da prosperidade é a idolatria. O missionário não pregava favorável à teologia da prosperidade. Não se prostrava diante de outros deuses. Ele era humilde, não era apegado ao dinheiro, por mais que muitos pensem, mas ele não era. Tanto ele dizia, olha, eu vou morrer e fica a igreja para vocês, eu não estou nem aí. Eu quero a minha salvação, eu só quero que vocês... Eu estava lá na reunião, inclusive, quando ele falou, eu quero que vocês permaneçam com essa doutrina aqui. E se fosse um falso profeta, ele poderia liberar a doutrina da Deus do Amor e automaticamente vir mais gente, porque onde a liberação vem mais gente, mais dinheiro. Mas ele não liberou. Foi fiel até a morte dele. Então é mais um ponto para ele. 4 para ele ser um profeta de Deus e 1 para ser um falso profeta. Se passar de 5 encaixando nos itens de profeta de Deus, também não vai ser profeta de Deus, né? Porque eu disse que passando de 5 itens, dos itens característicos do falso profeta, ele seria um falso profeta. Mas fazendo o oposto de um falso profeta, claro que vai ser o profeta de Deus. Ele nega a divindade de Jesus. O missionário alguma vez negou a divindade de Jesus, o falso profeta ele nega. Tenham cuidado para que ninguém vos faça pressa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas,
segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo, porque nele está corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, 8, 9. As testemunhas de Jeová, por exemplo, diz que Jesus é em parte divino, mas não é no mesmo nível do Pai, e sim um Deus inferior. Jesus é o arcanjo Miguel, o mestre das obras de Deus. Essa teoria é chamada de enoteísmo. Os adventistas já dizem que Jesus é o arcanjo Miguel, apesar disso acreditam que ele é a segunda pessoa da Trindade. Os mormons dizem que Jesus é mais um Deus entre trilhões de deuses, e Jesus é irmão de Lúcifer. Apesar disso, dizem que ele é divino. Os kardecistas de Allan Kardec não aceitam o Messias como Deus, mas sim como um iluminado reencarnado. Nenhuma dessas coisas faladas, desses apontamentos ditos, o missionário apregoava. Então, mais um ponto para ele ser um profeta de Deus, porque ele não negava a divindade de Jesus Cristo, que Jesus Cristo era filho de Deus. Isso é para tapar a boca aí de muitos faladores que falam que ele era falso profeta, mas não sabe nem o que significa ser um falso profeta e nem as características de um falso profeta. O missionário errou. Nós estamos vendo, sendo bem sincero, a gente está vendo que só teve aquele erro lá. Pode ter custado, como eu penso, posso estar equivocado, mas eu penso, pode ter custado a vida dele. Agora, no demais, ele foi um homem de Deus. Já está 5, se a gente for seguir aqui, capaz de ser de goleada que ele ganha. Vamos lá. A próxima. Ele nega a humanidade de Jesus Cristo. O falso profeta, ele nega a humanidade de Jesus Cristo. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, ao qual já ouviste que há de vir. E esse que já agora está no mundo. 1 João 4,3. A LBV é um exemplo da seita docética, afirmando que Jesus não veio em carne. Então tá aí. O missionário negava a humanidade de Jesus? Não. Ele dizia que Jesus veio em carne, habitou entre os homens, veio menino, foi menino, né? A LBV, para quem não sabe, que advoga assim, é a Legião da Boa Vontade. Ele disse que veio menino, que fez as maravilhas, operou milagre, morreu, ressuscitou e está à destra de Deus Pai. Então, mais um ponto. E aí já encerrou, porque o missionário automaticamente é um profeta de Deus. Está 6-1. 6-1. Ainda falta mais 3. 8. Suas profecias desviam o foco central da pessoa de Jesus Cristo. Adora a Deus porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Apocalipse 19:10. Os ASD acreditam que o genuíno dom da profecia seria manifesto na igreja através das mensagens ou escritos da Ellen G. Wright, Estudando Juntos, Finley. Então, os adventistas, né? Adventistas do último dia, do sétimo dia, dizem que só que vale os escritos da Ellen Wright. Aonde que o missionário disse que só vale os escritos dele, o que ele dizia, ou o que estava exatamente no RI. Até mesmo no próprio RI, que eu já li, dizia que o RI não visava substituir a palavra de Deus, e sim exortar para a santificação. Eu vou ler até aqui e vou mostrar. Então, nessa parte, nem o missionário, nem a Igreja de Deus e Amor estavam errados, tá? Eu não estou aqui para defender, eu estou aqui só para trazer a verdade. Mas tem gente que às vezes vem nos comentários e não entende, ó. Tá aqui, ó. Eu vou ler para vocês. Pena que eu estou no celular, deu problema no computador, não deu para fazer. Se fosse o computador, seria mais bonitinho, mais certinho, né? Tá aqui, vou ler. Igreja Deus e Amor, regulamento interno. O regulamento interno, o RI da Igreja Deus e Amor, PDA para os membros, isso é da época do missionário, não é o de agora não. Para os membros não tem por objetivo substituir a Bíblia Sagrada. Não tem. E os adventistas às vezes substituem a Bíblia Sagrada pelos pensamentos da Ellen Wright. Não tem por objetivo substituir a Bíblia Sagrada, todavia baseia-se na Bíblia e destina essencialmente a dar orientações básicas de conduta aos seus membros. Além disso, fornece parâmetro para a disciplina deles, a fim de estabelecer uma padronização, evitando-se desigualdades. É isso. Então, mais um ponto, não só para o missionário, mas até para a Igreja de Deus e Amor, vamos dizer assim. 7-1. Já está virando goleada, né? Ele advoga a abstenção de certos alimentos e carnes e veta o casamento por razões de ordem espiritual. Não, na Igreja de Deus e Amor não é obrigado, não é obrigatório o celibato. E o missionário nunca advogou nisso, porque se tivesse advogado, ele mesmo tinha feito, né?
proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usar deles com ações de graça. 1 Timóteo 4:3. Os adventistas da Ellen White se enquadram bem nesse texto, pois advoga contra o casamento interracial entre brancos e negros, olha só. Defende que a injeção de carne levada ao homem faz pecar. Há pessoas que devem ser despertadas para o perigo de comer carne, que ainda come carne de animais, pondo assim em risco a saúde física, mental e espiritual, conselhos ali do regime alimentar dos adventistas. Há uma objeção ao casamento da raça branca com a preta também, vamos ler isso aqui. Todos devem considerar que não tem direito de trazer à sua prole aquilo que a coloca em desvantagem. Não tem direito de lhe dar como patrimônio hereditário uma condição que os sujeitariam a uma vida de humilhação. Os filhos desses casamentos mistos têm um sentimento de amargura para com os pais que lhe deram essa herança para toda a vida. Então já está quanto aqui? 8-1. Missionário, profeta de Deus, e a igreja de Desamor até certa nos pontos aí. E por fim, ele encoraja o legalismo. Ninguém vos domina seu bel prazer, se pois estáis mortos em Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos encorajam ainda de ordenanças, leis. Colossenses 2:16-23. Adventistas, a vida eterna é para todos que obedecem à lei de Deus. Santificar o sábado importa na salvação. Eles creem que se não guardar o sábado vai para o inferno, né? Os católicos, nos últimos anos, a igreja tem sempre reiterado que somos salvos pela graça e sacramento da fé. Ambos são necessários. Os católicos dizem que é por meio do sacramento e por meio da fé, né? O sacramento é passar lá por batismo, passar lá, enfim, pela hóstia, isso são sacramentos. Casamento, são sete sacramentos, acho que na Igreja Católica, né? E aí cumpriu o catecismo. Já o kardecista, a salvação não se obtém por graça nem pelo sangue derramado por Jesus. Olha só. Acautelar depois dos falsos profetas que vêm até nós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O missionário pregava sempre contra isso. Aí muitos vão dizer assim, mas o missionário era legalista, moralista demais, porque ele mandava cumprir tudo certinho de acordo com o regulamento interno. Nós acabamos de ler que o regulamento interno não visa substituir a Bíblia Sagrada. Não estou defendendo, só estou falando o que está. Porque tem muitas coisas aí que muitos falam na internet que é tudo mentira. Gente que nunca pertenceu a Deus Amor, gente que nunca foi para uma reunião de obreiro, tem gente dizendo que foi obreiro aí 20, 30 anos da Igreja de Deus Amor, mas nunca foi para uma reunião, nem sei que obreiro é. Eu nem sei que obreiro é, porque eu fui durante um ano e pouco, olha que eu fiz coisa dentro da Igreja de Deus Amor, olha que eu trabalhei. Né? Imagina se eu ficasse 20 anos, eu tinha coisa aqui para contar. Lembrando que quando eu era membro também fazia muitas coisas. Então tem muita balela aí, muita mentira. Não vi a live. Na opinião, ele era um homem de Deus. Não sei como era a vida dele na velhice, pois Satanás espera muitas pessoas ficar velhas para pegar elas na soberba. Não só na soberba, para arrogância e tal. Mas pregar sobre a prosperidade relativa é estranho, ele deixou mais de 100 milhões aí. Eu só quero aqui reiterar os 7 sacramentos da Igreja Católica. Ela disse não obedecer os 7 sacramentos. Ó, o primeiro é o batismo, crisma ou confissão, eucaristia, reconciliação, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Só para deixar claro. Os 100 milhões. Lá, 6 carros, alguns prédios, apartamentos, um prédio que servia para escritório da Igreja de Deus Amor, que estava no nome dele, não estava no nome da igreja, é claro. E muitas rádios, que é para a Igreja de Deus Amor, mas está no nome da família. Né? Ou no nome dele, no caso. Então, o que eu vou dizer? Você acha que o fato disso é ser um falso profeta? Então imagina tantos outros aí, com milhões e milhões. A questão é que a legislação brasileira tem coisas que ela prevê que são erradas. Por exemplo, eu não sabia, mas não tem como a igreja colocar. Não tem na lei. E até eu questionei isso e agora eu estou corrigindo o meu erro, que até falei no canal de modo errado. Não tem na lei como obrigar a colocar o nome de uma rádio no nome da igreja. Não tem. Tem que ser o nome de uma pessoa física. Então por isso que é no nome dele. E ali conta como um patrimônio. Mas muitas coisas que se fala, avaliadas, às vezes não são bem assim. Porque a gente também tem que analisar isso. Por exemplo, eu passei por recentemente um processo de inventário da casa da minha avó, só para você ter uma ideia,
e veio um avaliador aqui, começou a avaliar móveis aqui dentro. Tinha móvel que não valia nem R$ 100. Ele disse que valia 200, R$ 300. Então eles podem inventar também o próprio avaliador. Móvel que eu digo, móvel mesmo, um sofá, não é imóvel, né? Imóvel é o terreno, móvel é o utensílio. Então tem coisas que não são bem verdades assim. Claro que tinha lá, que estava na lista lá, é verdade. Aí teve gente que dizia que ele andava de carro simples. Não, eu vi ele andar com uma Pajero. Eu vi. Ele saía do templo principal e foi para o templo 3, onde tinha uma reunião, e eu peguei ele naquele semáforo ali, na vida do Estado. Quando eu vi, a cabeça branca era ele. Então era um carrozinho bom, sim. Um carrinho de 2008, que na época era 2008. Eu falei quase 150 mil mesmo, por aí. Às vezes também aumenta o valor do carro, às vezes vale menos e diz que vale mais. Também tem isso. Não estou defendendo, estou dizendo que no direito é assim, né? Agora a gente vê que ele não era apegado muito com o dinheiro, tá? É porque a igreja, mais de 20 mil templos, como é que fica? É claro que vão dizer que é tudo dele, né? Muitas coisas. Aí tinha a Voz da Libertação, a gravadora, que era o nome dele. Tinha a gráfica, a editora. Tinha a agência de viagem. Eles criaram uma de coisas nesse sentido aí, né? Agora, por que eu não considero ele um sujeito avarento? Porque se ele fosse avarento, ele chegava no culto deles e ficava pregando prosperidade, nem se portava com salvação de almas, nem orava por elas, nem se sacrificava por elas. O Edir Macedo faz alguma sacrificação pelas almas, consagra-se ao Senhor, ora, busca a Deus pelas almas. É isso que a gente tem que ver também. Pelos frutos conhece as árvores. E o missionário sofreu um monte também. Foi preso pelo evangelho. Enfim, eu não vou ficar aqui falando muito, mas a grande questão é essa. Aí do legalismo. Tinha coisas que realmente extrapolavam. Tipo, exigia muito. Mas aí se diz as coisas para os obreiros, as financeiras, coisas assim particulares que não convém nem contar aqui. Poderiam ser amenizadas. Talvez seria um ponto, outro ponto contra ele. Então seria um 8-2 ou um 8,5 a 1,5, né? Vamos dizer que é um legalismo ali, porque ele era de acordo com a lei mesmo, né? Mas mesmo assim, se prova que ele era um homem de Deus nesse sentido. Agora faz tudo aquilo que eu falei ali, né? Faz aquelas perguntas e coloca qualquer um outro. Coloca o Edir Macedo, coloca o Ademir de Santiago, coloca qualquer um outro para ver se eles não se encaixam ali. Eles vão se encaixar na teologia da prosperidade, eles negam às vezes até o próprio Cristo, que eles querem ser mais do que o Cristo, por aí em diante. Agora o IPDA mudou, né? Pois é, Davi, às vezes quer mudança na diretoria, mas mudança o quê? Mudança para permitir tudo ou mudança para voltar ao que era antes? Ah, sim. Ah, tá. O Pablo não querem, os teus primos não querem mudança para liberalismo, vamos dizer assim. Ah, para voltar. E lembrando quem está chegando aí, porque tem gente que assim, acho que não tem juízo, não tem, eu não sei nem o que está fazendo na internet, né? Eu coloquei lá, o missionário Davi Miranda é um falso profeta, o que? Ponto de interrogação. O que é ponto de interrogação? É uma pergunta, né? E eu disse que ele era, eu estou dizendo agora que ele não é. Ganhou por 9-1 ou 8,5 a 1,5. Está dizendo 8,5 a 9, sendo ele, a nota dele seria de 8,5 a 9 para ser um profeta de Deus e 1 a 1,5 para ser um falso profeta. Eu disse se ele fosse com a nota 5 ou acima de 5, né? 5 seria meio falso profeta e meio profeta de Deus. Se fosse acima de 5 seria falso profeta. Porque aquilo ali é um artigo válido, tá? Do estudo bíblico. Porque a gente tem que fazer a comparação com a Bíblia, não é achismo meu, seu, o quem quer que seja. Por isso que tem muita confusão por aí. Que os pessoal não lê Bíblia, não está nem calcado nada, é falso profeta, é falso profeta, é falso profeta. Porque todo mundo está sujeito ao erro. Moisés errou, não errou? E pelo fato de Moisés ter errado, que correu, ele não foi para a Terra Santa. Morreu, né? Então, nós somos falhos, eu sou falho, todo mundo é falho. Agora não quer dizer que a gente não seja de Deus, porque nós estamos propensos a pecar nesse mundo. O espírito é preparado, mas a carne é fraca. Na palha nisso. Pois é. Mas o pessoal acha que é falso profeta, falso profeta, falso profeta. Ah, teve um que disse, o missionário é tanto um falso profeta que tinha um ele ponto em cima
Do tempo da glória de Deus, ele vinha para o tempo da glória de Deus de helicóptero. Mentira, ele vinha de carro. Lá tem um heliponto mesmo. Mas quem tinha helicóptero ou utilizou helicóptero era o Daniel. Daniel que sabia pilotar helicóptero, tanto é que na festividade dos 50 anos do Jubileu de Ouro da Igreja de Deus e Amor, o missionário passou ali em volta do templo de helicóptero junto com o filho e filmou, inclusive. Então tem coisas que eles não sabem, fico falando, fico falando. Olha, tem uns haters aqui, ainda bem que o papo tá aí para falar, porque tem gente que é realmente só o sangue do cordeiro, né? Eles não sabem nada e fica aí falando, né? Perseguindo o povo evangélico. Olha a cabeça deles. A cabeça deles é falar e é perseguindo. Pai do Senhor Rony Oliveira. Eles nem viram o que a gente tá falando, é perseguindo. Eles não sabem nem o que a gente tá dizendo, tá perseguindo. Por isso que muitas coisas na PDA às vezes tem que mudar. Tipo, diz respeito ao entendimento da Bíblia, sim. Eles têm que aprender português, que eu sou favorável a isso. Não colocar em cima de púlpito qualquer um. Aprender o português para pregar em cima do púlpito, para não dar escândalo, para não estar se equivocando. Ah, Pedro não era instruído, tinha a instrução do Espírito Santo. Ele tinha a instrução do Espírito Santo, mas ele fez muitas coisas erradas, né? Negou Jesus Cristo, pegou a espada, cortou a orelha do soldado Malco, depois foi repreendido pelo apóstolo Paulo, porque estava lá fazendo preferência entre os judeus e os gentios. Pedro errou muito também. Inclusive, quando o apóstolo Paulo vai exortar ele, já tinha o Espírito Santo, já tinha descido o Espírito Santo. Então, tem muitas coisas que o pessoal não sabe. Então, eu sou favorável à teologia, assim. É necessário estudo, só que a gente tem que crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Precisa também da unção de Deus. Não adianta eu ficar aqui no português bonito, eu falando muito bonitamente, né, com as palavras sábias, mas não tem unção do Espírito. Tem que ter as duas coisas juntas. Eu já até preparei um vídeo aí que eu vou colocar, acho que lá no outro canal, tem que editar, que fala sobre os meus referenciais ministeriais. E o missionário, claro, que está no meio deles, é meu pai na fé, eu considero. Que tem gente aqui que acha que eu estou até sendo contra o missionário, né? É uma gente, só Deus na causa. Às vezes eu me incomoda um pouco, eu estou tirando até os comentários e se acontecer agora, mais comentários ruins, eu vou tirar depois dessa live aqui. Da live fica, né? Eu sou obrigado a tirar porque tem gente que é ignorante, né? Acha que tá aqui PDA, eu tô falando mal, né? João Batista era o maior e o povo da época não idolatrava. Hoje leva. Eles confundem falar a verdade. Hoje muitos idolatras julgam, eles não têm equilíbrio. E querem xingar que sim, não pode ser idólatra. Senão nós estamos que nem os católicos. Tanto que a Igreja de Deus e Amor nem permitiu o governo de São Paulo e do Rio fazer uma estátua, um busto missionário que eles queriam fazer. No interior de São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, os pais idolatraram, eu tinha total certeza que eles iam colocar lá a vela e lá tá orando diante da estátua dele, para evitar isso tudo. Eles não permitiram. E estão certo. O missionário também não queria. Eu já dizia, ele não era nada, ele não curava nem as enfermidades dele. Então tá aí, meus caras, a resposta. Por 8,5 ou 9, o missionário é considerado profeta de acordo com o estudo bíblico, o artigo bíblico aí referente a nós, de fato, sabermos quem é falso profeta e quem não é. Deixe seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Qual é a live que deu polêmica do César lá? Eu não tenho acompanhado muito, também é outro problema. Você vai falar qualquer coisa aqui no canal desse ou de qualquer um outro aí, vem uma enxurrada de gente criticando. Eles não param para ouvir, né? Porque para eles o sacrossanto, eles são idólatras. O Deus é aquele, então, que ele falar é a verdade, né? Eu não gosto muito de picuinha, não. Eu tô falando aqui, inclusive, é para deixar bem claro, né? As pessoas querem pensar o que querem pensar, pense. Agora, para deixar bem claro aqui que, até do ponto de vista bíblico, o missionário não era um falso profeta. E muitas coisas que eu falei aqui também era defendendo até a doutrina, defendendo, não digo a igreja de desamor, mas algumas pessoas. Mas tem gente que não entende nada aqui. Bom, paciência, né? Boa tarde e até uma próxima.